A proteína, ela dá a nutrição ali, a saciedade na hora. Você come, você fica super saciado por um tempo. A gordura, quando você come a carne mais gorda, ela aumenta esse tempo. Esse negócio de a gente comer o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir, isso não é fisiológico para um ser humano carnívoro. Isso é coisa de herbívoro. E o herbívoro tem que fazer isso porque ele come uma comida que é baixa em densidade nutricional. Quando a gente come uma comida que é alta em densidade nutricional, você não precisa mais comer o tempo inteiro. A pessoa fala, mas a carnívora é cara, porque ela acha que ela vai fazer 6 refeições de carne. Não vai. A maioria esmagadora dos carnívoros come 2 vezes por dia. E olhe lá quando não come só uma. A fome é o cemitério de todas as dietas, cara. A Milagre. fome gera medo, a fome gera ansiedade, a fome gera compulsão, a fome gera só o sentimento da fome, né? Gera um monte de coisa. Quantas vezes a gente fala, você não pode ir no supermercado com fome, senão você compra mais. A fome bicho, é o bicho papão. Você foi lá, meu irmão, puf, mata ela. A carnívora mata a fome. E quando eu comecei na carnívora, eu falei, cara, como é que pode existir uma coisa dessa e ninguém saber? A gordura é o ouro dos animais. Todo animal quer ter gordura, quer comer gordura, quer acumular gordura. A gordura é ouro, né? E ela foi demonizada aí nos últimos 50 anos. Então a maioria das pessoas erra porque tem medo de gordura. O cabelo, as unhas são os tecidos últimos da fila. Se a pessoa está com cabelo bom, a pele boa, as unhas boas, é um sinal de que todo o resto provavelmente já está nutrido, né? Porque eles são os últimos a serem nutridos. E isso a gente vê relato de 100% dos carnívoros. Minha pele melhorou, minha unha melhorou, meu cabelo estava caindo, parou de cair. As pessoas falam, não, mas você ficar careca é genético. Sim, tem um fator genético, mas tem um fator também dessa má nutrição que a gente tem hoje na alimentação, né? Que não é só emagrecer e engordar, que muitas vezes as pessoas pensam isso. Não, vou fazer uma dieta para emagrecer. A maioria das pessoas chega para emagrecer, né? Mas emagrecer é a ponta do iceberg. Porque a população hoje, ela é plant-based, né? Nós, humanidade, hoje a gente come 70%, 80% de alimentação baseada em planta. E isso está errado. Até 300 mil anos atrás era ao contrário. Era 70% de alimentação de origem animal. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje, com um bate-papo muito interessante aqui com Guilherme Martins, mais conhecido como Giga Cobra Carnívoro. Ele tem experiência muito longa já na dieta carnívora, no estilo de vida carnívoro, né? Que eu nem gosto mais de chamar de dieta hoje em dia, porque há mais de 20 anos fazendo dieta, eu já percebi que a carnívora não tem nada a ver com dietas, né, da moda convencional ou tradicionais que a gente conhece. Então, Giga, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rafael. Para mim é sempre uma honra devolver de graça o que eu recebi de graça depois que eu conheci essa way out, né, da vida da Carbolândia, dessa indústria da doença que captura a gente através desse prazer da dopamina instantâneo ali da comida, esse conforto, né? E eu encontrei na carnívora e hoje ajudo milhares de pessoas, graças a Deus, a conseguirem descobrir esse caminho né, essa rota de fuga dessa prisão e essa liberdade que a carnívora traz é fantástica. Esse ano eu completo 7 anos já que eu estou seguindo essa alimentação carnívora e cada dia é melhor. É muito bom poder falar disso. Como diz meu amigo Ciro Campos, né, a gente tem que espalhar a palavra, né? Completamente. Parece que a gente se sente nessa missão, né? Eu tô sentindo isso também, apesar de estar apenas no dia 49, mas eu sinto que agora eu sou também tenho essa pressão interna de querer compartilhar. E é por isso que eu comecei esse canal, né, esse podcast aqui, que eu já não criava conteúdo em português já há muitos anos, né? Porque eu moro fora também já há 11 anos, mas enfim, eu te entendo já, apesar de estar no começo. Mas, Giga, você tem muito tempo já, né? 7 anos realmente são muitos anos. Isso quebra muitos paradigmas, porque muita gente pensa que a longo prazo, né, em um ano, 2 anos, não vai dar certo isso, né? Mas você está aí como prova contrária disso. É. Não, eu sou engenheiro, né, Rafael? Então, assim, a minha cabeça é muito lógica. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é jogar xadrez.
eu já joguei, já competi, né? Eu gosto bastante de xadrez. Então, assim, para mim, a lógica, né? Ela é muito óbvio. Como que uma coisa que faz bem em 45 dias, com um longo prazo vai fazer mal? Você está se sentindo ótimo em 45 dias, aí de repente vai virar uma chave assim, e aí vai acabar sua longevidade, vai acabar com tudo, vai reverter besteira isso, entendeu? Então, na verdade, eu vejo que não é fácil você está fazendo, você sabe que não é fácil, né? Assim como se livrar de qualquer droga não é fácil. Eu já fui fumante, fumava na minha época de engenheiro de obra, né? Fumava um cigarro atrás do outro. E foi muito difícil de sair do vício, né? Do cigarro. Mas depois que a gente sai, é libertador. E não dá para eu, de vez em quando, fumar um cigarro, né? Se eu fumar um cigarro, eu vou querer fumar mais e daqui a pouco eu estou fumando de novo. Então, não é fácil ficar fora, livre do vício, né? E o problema das comidas que a gente tem hoje aí no mundo, e você, até a gente estava até conversando, né? Você trabalhava nesse mercado, né? As indústrias elas tornaram as comidas drogas, né? Hiperpalatáveis, hiperviciantes. Então, realmente é difícil ficar longe disso. Difícil. Essa é a maior dificuldade. Porque a dieta carnívora, trazendo aqui a dieta como o que você come e não como um regime alimentar para emagrecer, mas a dieta como o que você come, né? A dieta dos animais, a dieta humana, carnívora, ela é fácil de seguir porque ela é muito biologicamente apropriada, né? O nosso corpo entende, o nosso corpo lida bem, a gente consegue todos os nutrientes. A alimentação carnívora tem tudo que a gente precisa e só o que a gente precisa, que esse só também é muito importante. Então, libera muito trabalho do corpo de eliminar resíduo, de lidar com antinutriente, que muitas vezes a gente encontra nos vegetais. Ah, então os vegetais são de tudo ruim, eu nunca mais vou encostar no vegetal? Também não, né? E essa é uma grande diferença da alimentação carnívora para o veganismo, por exemplo. A gente não tem essa ideologia de que, né, nunca mais vou poder comer um vegetal. Não, se tiver vontade, de vez em quando, dá para a gente brincar, né? Dá para a gente passear pela cetogênica, pela low carb, de vez em quando até flertar aí, de vez em quando até, porque se tem uma coisa que é certa na vida, né, fazendo uma alimentação, é que você, uma hora, você vai cair. Não tem jeito. Com certeza você vai cair. Uma hora ou outra vai cair. E o grande lance da carnívora é que a carnívora não é uma prisão, ela é um porto seguro. Eu caí, eu levanto, eu volto. Eu estava falando com você que semana retrasada aí, eu fui numa frutinha, daqui a pouco estava no hotel, desci no hotel para pegar um café, vi um bolo, fui comer um bolo, daqui a pouco comi outro, comi outro. Na hora que eu vi, eu já estava entrando de novo. Aí parei, fiquei mal, né? Porque quando a gente está limpo, qualquer sujeira que entra, o corpo logo já tenta se livrar dela, então joga muco naquela coisa, você fica todo espirrando e com pigarro para poder sair tudo rápido, né? Tem diarreia, é diferente, né? É como se a gente tivesse mais os alertas mais ligados, né? Eu gosto muito de falar assim, quando você tem um chão limpo e você suja o chão, né, cai uma sujeira, você logo vê aquela sujeira. Agora, quando o chão está todo sujo, mais uma sujeira a mais, então ela fica ali, entra, faz parte da paisagem. Então o corpo responde muito mais rápido. Então eu fiquei com 3, 4 dias que eu já tinha voltado da carninha, já estava novo de novo, né? Então, assim, a gente fica até um pouco sem vergonha, às vezes, em função disso, porque acaba ganhando tanto crédito de saúde que a gente consegue fazer, né? Não estou dizendo aqui, nem acho que é legal o dia do lixo, nada dessas coisas. Mas a gente tem essa liberdade de, se quiser, se achar que vale a pena, abrir uma exceção por uma questão social ou por uma sem vergonhice mesmo, que ninguém é perfeito, né? Nós não somos robôs. Mas assim, eu levo a minha vida hoje uns 98% alimentação basicamente boi, né? É o que eu como. Então, seria a Lion Diet,
98%. Apesar de ontem eu ter comido porco, né? Mas assim, a gente vai nessa liberdade aí. É bom demais, cara. É muito bom mesmo. É um negócio inacreditável. Se pudesse resumir em uma palavra, alimentação carnívora, para mim, é a vitalidade. A gente volta a ficar mais vivo em todos os sentidos, né? Ontem eu estava tô fazendo faculdade de nutrição, né? E aí tinha um cara mais novo, bonitão, fortão, tal, que falou que já tinha tomado anabolizante porque precisava, né, para subir o testosterona e tal. Aí eu já não falo mais essas coisas assim fora de ambientes controlados como esse, porque eu sei que às vezes a gente é tomado como doido, né? Mas a testosterona, né, é o hormônio da vida, e não é hormônio sexual, é o hormônio da vida, né, da vitalidade e tal. Então a minha dobrou, cara. A minha dobrou. Eu tenho 48 anos e tenho um nível de vitalidade de quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. E isso graças à alimentação carnívora, né? Então, assim, o que mais que a gente quer na vida do que ter vida, né? Então, é muito isso. E aí, quando eu vou e faço uma coisa dessas, né, um teste, né, um ensaio clínico randomizado, duplo cego comigo mesmo, vou lá eu e como carboidrato, eu sinto a minha vida se esvairando ali, né? Começa com um espirro, começa com uma dor de cabeça, começa com baixa energia, com aquele mal-estar, uma sensação meio de menos energia, mais depressivo, mais, né, negativo e volta. Então precisa de estudo das galáxias. Você está sentindo isso? Você é o seu ensaio, né? Você faz, você começa. Por isso que eu sempre falo assim às pessoas, né? Eu tenho um produtinho de R$ 19 que é experimenta carnívoro. Isso aqui não é para ganhar dinheiro nem nada, é para você ter a possibilidade de pegar e experimentar. Porque depois que experimenta, da forma certa, né? Porque tem muita gente que faz errado e aí acaba que não dá certo, né? Quando a gente faz errado, não dá certo. Mas se você fizer da forma certa, dá certo. E depois que você sente aquilo ali, depois que você vê, não tem como desver, né? Depois que você viu, alguém vai te falar que carnívora faz mal, você não vai falar assim, como assim faz mal se eu estou me sentindo pela primeira vez, depois de tudo, depois de ter tentado tudo, né? Eu estou me sentindo ótimo. Como é que pode um negócio desse fazer mal? E esse é um lado, né, da experimentar. E o outro que eu sempre gosto, que é uma das bases, eu sigo como um mentor, né, Henrique Altran, que é nutricionista, ancestral, não sei se você conhece, se já conversou com ele. E a base dele, por ele vir da biologia, é muito a parte evolutiva, né? E aí, assim, a gente estudando a história, tudo que traz da história, da evolução humana até hoje em dia, nós somos carnívoros, nós somos caçadores. Nós somos os caçadores mais eficientes e eficazes da história do planeta, né? Não tem dinossauro, né, para ser humano. A gente tivesse um dinossauro hoje, a gente caçava ele e comia ele todinho, né? Então, esse é o diferencial. São milhões de anos se alimentando assim. Eu fiz uma palestra na Jornada da Rebelião Saudável, estou até pensando em transformar em livro agora, que é Estratégia Carnívora, a dieta da moda há milhões de anos, né? Trazendo um pouco para a parte da engenharia, né? Que a gente tem lá média, moda e mediana. Então, a moda é o dado que mais se repete na amostra. Você tem uma amostra de dados, o dado que mais se repete é a moda, né? Do ponto de vista estatístico. Então, o dado que mais se repetiu nos últimos milhões de anos foi a dieta carnívora. Então, ela é a dieta da moda há milhões de anos. Não é a dieta da moda agora, entrou na modinha, não. A gente está simplesmente colando do gabarito, do que funcionou há milhões de anos funcionando, né? Então a gente tenta hoje entender o porquê, explicar como que as coisas acontecem, mas não nem precisa muito. A gente só está repetindo o que vem dando certo.
Então não precisa nem muito dessas explicações todas, que lógico são importantes para a gente entender, né? Mas não são assim condições necessárias para você decidir fazer ou não. É só seguir o que deu certo. Nossos, sei lá, 100 mil últimos tataravós fizeram isso. A gente só está aqui por causa disso. Agora, existe alguma população vegana que já viveu na face da Terra, ser humano? Existe, né? O Homo não, Australopithecus robustus. A gente tinha Australopithecus afarensis, eu acho, eu acho que é a Lucy, né? Que é a nossa ancestral, e tem o Australopithecus robustus. Esse era vegano, ele foi extinto. Foi extinto. O nosso ancestral, que era vegano, foi extinto. A gente está querendo voltar agora, né, a população, porque a população hoje, ela é plant-based, né? Nós, assim, nós não mais agora, mas como solidariedade, né? Nós, humanidade, hoje a gente come 70%, 80% de alimentação baseada em planta. E isso está errado, né? Está errado, porque até 300 mil anos atrás era ao contrário, era 70% de alimentação de origem animal. E se você andar mais para trás, ainda vai aumentando, 80, 90. Teve uma época que o ser humano comia só carne. Foi a época que a gente mais, que a gente devastou, no Sapiens tem essa história, né? Que a gente dizimou a big fauna da Terra, né? Os grandes animais, mamute e tal, o ser humano comeu tudo, né? Levou à extinção. Nessa época a gente era hipercarnívoro. E foi a época que nós tínhamos o cérebro maior do que a gente tem hoje, um pouco maior, né? A gente meio que evoluiu depois que voltou a introduzir vegetais por uma questão de necessidade, né? De não ter mais, né? De escassez mesmo. E eu tô falando pra caramba, é assim mesmo, né? Pode falar, né? Por favor, Giga, não, para Se mim deixar, está eu sendo falo uma aula sozinho. aqui. Por favor, não, não, você está me deixando sem palavras aqui, porque é um ensinamento muito profundo. Você tem muito conhecimento, né? Então você é mestre nisso. E a outra coisa que eu acho muito legal é o seguinte: o advento da agricultura veio dessa escassez e dessa incapacidade que nossos ancestrais tinham de estocar comida, né? Que a carne, por ela ser muito nutritiva, ela é muito perecível, né? Todo alimento nutritivo é perecível, porque todos os seres querem se alimentar daquilo ali. Há tanto as bactérias, os fungos, né? Todos eles querem comer. Então apodrece rápido. Uma comida que não apodrece, ela não é nutritiva, né? Porque nem bactéria quer comer, tipo, por exemplo, margarina, que nem mosca pousa, né? Então, quanto mais nutritivo, mais fácil ela apodrece. E o alimento que mais apodrece mais fácil é carne, porque é muito nutritivo, né? Tá ali. Então, não tinha como estocar muito, porque não tinha geladeira. Mas hoje a gente tem geladeira. Hoje a gente tem freezer. Então, não tem mais necessidade, na minha opinião, do ser humano usar a agricultura para alimento próprio. Para mim, essa é a solução da fome, da desnutrição e dessa epidemia de obesidade em pessoas desnutridas e doentes. Para mim, o caminho é a carnívora. Eu não tenho esperança de que isso vai acontecer, pelo menos não na nossa vida aqui, né? Mas pelo menos quem ali tiver no, no Titanic, né? E acreditar que ele vai afundar e entrar no nosso bote, né? Salva-vidas, ele vai estar ali cheinho, com zeminho, prontinho para a gente poder sair dessa manada que está indo em direção a um precipício, né, cara? Infelizmente, não precisa ir muito longe, basta a gente olhar para os lados aí, né, da nossa vida hoje. Qualquer lugar que você vai, você senta no lugar, olha para os lados, é visível, né? Ontem eu estava fazendo uma aula de avaliação nutricional e a professora estava falando sobre avaliação clínica, né? A gente olhar para uma pessoa, identificar nela sinais de problemas nutritivos, de doenças da nutrição, né? Uma delas é a obesidade. Você olha para uma pessoa que está obesa, ela está adoecida, né?
e mais uma outra série de coisas, cabelo, o cabelo ruim, a pele ruim, né? Os olhos, dentes, todas essas coisas a gente consegue identificar. E hoje a gente vê isso claramente na população, né? As pessoas estão visivelmente inflamadas, adoecidas, e a gente vê o contrário quando a pessoa entra na carnívora, né? E aí vem gente querer falar mal. A pessoa vem para a carnívora, ela estava obesa, estava inchada, estava retida, aí a pele ruim, a pele opaca, né? Sem vida, os dentes, o cabelo, as unhas, e aí que são o cabelo, as unhas, né? Que são os tecidos, esqueci o nome, ela falou ontem lá, são os tecidos últimos da fila. Se a pessoa está com cabelo bom, a pele boa, as unhas boas, é um sinal de que todo o resto provavelmente já está nutrido, né? Porque eles são os últimos a serem nutridos. E isso a gente vê relato de 100% dos carnívoros. Minha pele melhorou, minha unha melhorou, meu cabelo estava caindo, parou de cair. As pessoas falam, ah, não, mas você ficar careca é genético. Sim, tem um fator genético, mas tem um fator também dessa má nutrição que a gente tem hoje na alimentação, né? Que não é só emagrecer e engordar, que muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Ah, não, vou fazer uma dieta para emagrecer. A maioria das pessoas chega para emagrecer, né? Mas emagrecer é a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa por trás ali. A obesidade é apenas um sintoma da doença que está assolando a população no mundo hoje, que é um desequilíbrio metabólico, né? Como a Sara Gagliardoni gosta de chamar, que é uma doença do descompasso evolutivo, né? A gente vinha evoluindo, se alimentando de uma forma, de repente a gente mudou, e mais recentemente, nos últimos 100 anos, que aí é onde piorou mesmo, entrou ainda a comida ultraprocessada, né? É uma comida que é uma droga e que é cheia de conservante. É uma comida que não estraga, comida que não nutre e é cheia de coisa que a gente bota para dentro e o corpo tem que lutar para botar para fora, porque é tóxico, né? Então é meio que por aí, assim. Eu acho que é tão lógico, é tão óbvio que muitas vezes quando a gente, não sei se isso está acontecendo com você, deve estar acontecendo, quando você vai explicar para as pessoas, e eu faço muito isso, né? A pessoa fala, caramba, é mesmo, né, cara? É tão simples, é tão óbvio, que a pessoa fica, pô, é mesmo, né? Faz sentido. Tipo assim, você fala assim, o que que é fome? Fome é o corpo pedindo nutriente. Então, o que que mata a fome? O que entrega nutriente para o corpo. O que que mata mais a fome? É uma salada ou é um bife? É um bife. Então, o que que tem mais nutriente? É a salada ou um bife? É, um bife, né? É simples assim, cara. É tão simples, né? Pois é, complicaram tanto, né, propositalmente, né, nesses últimos 100 anos aí, 200 anos, que agora parece que é tão simples, mas para muita gente está quase impossível de enxergar isso, né? Não, a nutrição virou uma ciência complexa, né? Que não sei quantos disso, não sei quanto daquilo, não sei quanto daquilo. Eu tenho uma comunidade chama Tribo Carnívora. A gente estava na discussão ali agora sobre essa questão de contagem de caloria, de proteína. Cara, essa história de caloria, ela é tão imprecisa, né? E ela é vendida com tanta precisão que eu não consigo ver uma outra justificativa para isso que não rebaixar a gordura e a proteína, que são nutrientes super nobres, né, indispensáveis para a nossa saúde. Nós somos feitos de gordura e proteína, quase que 100% disso, né? Nosso corpo é praticamente proteína e gordura. E eles rebaixam gordura e proteína a um nutriente do reino vegetal que só tem energia, que é o carboidrato. Então, quando você coloca tudo como caloria, você rebaixa dois supernutrientes, né, macronutrientes, proteína e gordura, ao nível do carboidrato. É tudo caloria. Só que não é caloria. A proteína, fala sério. A gente nem conhece todas as proteínas, né? O nosso corpo é uma máquina assim
apesar da gente achar que a gente entende do corpo, né? Por mais que a gente estude, a nossa capacidade de macaquinho evoluído aí é bem restrita para entender toda a complexidade do corpo humano, né? É uma máquina perfeita, é uma coisa assim. Eu fico vendo, cara, os sistemas, como é que eles se comunicam, né? O metabolismo, assim, é uma perfeição que as nossas máquinas não chegam nem perto. Por mais robô, inteligência artificial que tiver aí, chega nem perto, né? É muito lindo, né? A natureza, a biologia, e a gente é muito arrogante, assim, às vezes eu acho, se sentindo superior a isso tudo, né? Muitas vezes, e a nutrição, ela faz isso de uma forma muito arrogante, entendeu? Muito arrogante, assim, sabe? De achar que é a mesma coisa você tomar um monte de suplemento do que você comer uma comida da natureza. Cara, o buraco é muito mais embaixo, né? Nós não somos seres mecânicos, né, cara? Nós somos seres biológicos. Então, assim, um alimento com a biologia apropriada ali não tem comparação com um monte de pote de suplemento, entendeu? Não tem comparação. Não dizendo que suplemento não tenha a sua função ali em algum momento de fazer a função dele que é suplementar, né? Mas hoje a gente tem esse nutricionismo aí que tenta transformar a comida em vários potinhos de pozinho, né? Então você pode virar vegano, comer uma comida que não tem praticamente nutrição em si, né? Muito em comparação à nossa nutrição original, que é a carne, e você complementa com vários potinhos, né? A jogada é essa, né, Rafael? Você come ali um negócio que não te nutre e depois você paga uma fortuna para se nutrir com suplementos industrializados, patenteados, né? E depois com Então, remédio, né? Para curar toda essa besteira aí que a gente fez. e o que te der de sintoma porque você não conseguiu fazer isso direito, você toma remédio Tá para fácil, tratar né? o sintoma, né? Porque o remédio só trata o sintoma, a maioria deles, né? E não a doença. E não a causa, né? Só trata o sintoma. Perfeito. Não, eu fui esses dias numa feira de saúde, né? Que era saúde e bem-estar voltada para comida, né? Que foi aqui em Londres um mês atrás, né? 3 semanas atrás. E aí eu falei, poxa, vamos ver, né? Já que é para comida, é minha área, vamos ver o que que eles estão falando de feira de saúde, né? Poxa, eu fui lá, não tinha nada de carne. Era 90% de pós, grãos, sabe, suplementos e por aí vai. É Infelizmente assustador. é isso, né? Infelizmente é isso mesmo. Não, isso você. OMS, né? OMS, Google, qualquer coisa que você olhar, você pesquisar, comida saudável, vai aparecer um monte de verde, de fruta, E, e a outra coisa que é óbvia é o seguinte, não precisa ir muito longe, a gente aprende isso. Olha a composição nutricional do vegetal, cara. Você pega uma alface, por exemplo. A alface é 98% celulose, cara. É papel. Você pega uma alface, 98% do alface é papel. Você vai comer e depois vai deixar ele no vaso. Qual sentido faz? Não é nenhum. Né? Ah, mas tem umas vitaminas, tem. Mas se você pegar um pedaço de fígado, por exemplo, bovino, 100 gramas, 200 gramas de fígado, você pode ir na feira e voltar com 3 sacolas de tudo que você encontrar ali, do melhor que for. Você vai colocar do lado dessas 200 gramas de fígado, não chega nem no chinelo do fígado, em relação a vitaminas e minerais, né? De nutrição que tem ali. É uma coisa importante também para quem já faz a carnívora, né? Dá uma olhada para as vísceras, né? As vísceras são muito nutritivas. A carne muscular também é muito. Eu digo até que não tem nem necessidade, né, de você comer vísceras. Não tem necessidade. Dá para ficar muito bem só com a carne muscular, né? Mas
fica ainda melhor se comer vísceras, né? Fica ainda É, melhor. esses dias eu conversei com uma psicóloga também, a Flávia Porto. Ela disse que ela come, né? A maioria das mulheres que eu converso sobre isso, elas falam que come tipo 70% de gordura, 30% de proteína, né? Algumas 75% de gordura, 25% de proteína, né? Eu entendi muito bem que o segredo está mais na gordura, né? Que É. faz bem, óbvio que na proteína também. Mas aí surgiu uma dúvida de uma pessoa que Essa ela. conta de 70% aí é em calorias, né? Eu creio que sim, né? Exato. E aí, É em calorias. uma pessoa me perguntou, ela falou, eu tô começando agora a dieta, mas eu não entendi como é que eu vou comer 70% de gordura, eu tenho que comer então mais a gordura do que a carne, aí eu pego a carne, tiro a gordura e como a gordura? Eu falei, não, é só escolher as carnes mais gordurosas, né? Não precisa se preocupar É, muito, né? então, a conta que a gente estava fazendo lá era exatamente essa, porque essa conta de 70% é em calorias. Como a gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. E 1 grama de proteína, de carne, né? Não proteína, tem 4 calorias, né? A proteína, na verdade, desculpa. Então, é mais que o dobro, né? Então, se você É. pegar a mesma quantidade de gordura de carne, a gordura tem o dobro de calorias. Então, acaba que proporcionalmente. Mas aí eu gosto muito também dessa simplicidade. A pessoa fala assim, mas quanto de gordura que eu tenho que comer? Você fala assim, você conhece a picanha? Ela tem a carne e aquela gordura ali. Então, aquela quantidade ali tá boa. É uma boa quantidade, né? A carne, a gordura da carne. Porque muitas vezes tem gente que às vezes se perde um pouco na gordura, tem. Aí acaba não tendo o emagrecimento como deveria, ou acaba até ganhando um pouco de peso, né? Porque também dá para ganhar um pouco de peso na carnívora. Não dá para ficar obeso, tá? É impossível ficar obeso fazendo carnívora. Porque para ficar obeso você precisa de um desequilíbrio metabólico. E a carne não causa esse desequilíbrio metabólico, né? Então, mas você consegue ganhar um pouco de gordura comendo mais gordura. E aí, normalmente, as pessoas se perdem na gordura mais palatável, né? É no queijo, é no torresmo, é no bacon, é na manteiga, né? Aí, ou faz uma receitinha. Aí, nessas coisas, as pessoas se perdem mais. Mas se você comer a carne em natura mesmo, a carne, a gente. É outra coisa que é óbvia. Tenta comer muita gordura na carne. A gente não consegue. Chega uma hora que ela enjoa. Você está comendo a carne ali com gordura, chega uma hora que você vai tirar a gordura e vai comer só a carne. É natural nosso, né? A gente evoluiu com esse alimento. O corpo reconhece essa gordura, né? Muito mais do que o sabor, o cheiro, a textura, a gente reconhece, né? O nosso organismo reconhece. Então a gente sabe lidar com isso, né? São milhões de anos evoluindo. Os nossos ancestrais que comeram gordura demais, ficaram pesados demais, não conseguiram caçar, se reproduzir, não deixaram descendentes. Os nossos ancestrais, eles controlaram a gordura através desses mecanismos de apetite, saciedade, fome e saciedade, né? Então, e agora, um grande erro, mais do que esse erro eu vejo assim, menos de 1%, digamos, das pessoas exagera na gordura e não consegue emagrecer ou engorda um pouquinho. Mas o grande maior erro é não comer gordura. E aí a dieta se torna insustentável. Então a dieta carnívora, ela não é dieta da proteína, igual a Atkins, por exemplo. A dieta carnívora é a dieta da gordura. Porque proteína todo mundo come, né? Todas as dietas têm proteína, a não ser vegana e tal. Mas você pega dieta mediterrânea, dieta flexível, todos têm carne, né? Tem a parte da proteína. Não tem a gordura. A maioria é low fat, né? High carb, low fat. Então a carnívora ela é high fat, zero carb, né? Então é,
É a dieta da gordura. É na gordura que está o segredo do sucesso, né? A gordura é energia limpa, né? A gordura ela é riquíssima em nutrientes. A gordura tem elementos nutricionais essenciais para a nossa saúde. Essenciais do ponto de vista que o nosso corpo não consegue obter esses nutrientes senão da gordura, né? De diferente do carboidrato, por exemplo, né? Nosso corpo precisa de um pouco de glicose. Alguns tecidos, eles usam glicose. Mas quando o boi come grama, ou quando a gente come, né, carboidrato, a gente transforma em gordura, né? A gente transforma carboidrato em gordura. A gente transforma carboidrato em proteína, né? O boi faz isso muito bem, né? E a gente consegue fazer o oposto. Nosso corpo faz isso de uma maneira muito simples. Pega a gordura e transforma no carboidrato que precisa, né? A glicose é um elemento químico mais simples. A gordura é muito mais complexa, é uma coisa muito mais nobre, né? Do que o carboidrato. A gordura é o ouro dos animais, né? Todo animal quer ter gordura, quer comer gordura, quer acumular gordura. A gordura é ouro, né? E ela foi demonizada aí nos últimos 50 anos. Então, a maioria das pessoas erra porque tem medo de gordura. Tem medo de colesterol, né? Como é que vai ficar meu colesterol? Vai entupir minhas veias, né? A gordura é igual como se fosse um cano, né? Tem um cano, aí vai a gordura vai entupir ali, não vai passar mais. E não é nada disso, é muito pelo contrário, né? A gordura é essencial para a nossa saúde e quando a gente muda do mecanismo do carboidrato, que não é apropriado para a gente, para usar a gordura como fonte de energia, é outra vida, né? Outra vida neurológica, é outra energia, é outra vitalidade, é outro tudo. É fantástico, é fantástico. E aí a Giga, gente ganha também a possibilidade de fazer jejum, né? Porque a gente adapta o corpo a usar gordura, aí a gente acumula gordura, quando a gordura da alimentação acaba, a gente troca de combustível e nem vê, né? Nem percebe. É uma troca assim, natural, e a gente usa a nossa gordura, porque é uma coisa que também eu sempre falo, as pessoas falam, é mesmo, né? Para que a gente acumula gordura? É para ficar com vergonha de ir na praia? Não, é para usar. É para estocar energia e usar. Concorda? Então é simples assim, cara. sim. Giga, mas da onde que veio tanto conhecimento assim, né, em nutrição, em carnívora, né? Conta um pouco da sua trajetória aqui, né, até você chegar hoje, né? Porque o pessoal entender um pouco mais sobre você. Cara, assim, eu fiz Universidade Federal, né? E os professores estavam mais preocupados com defender as teses de mestrado deles, as coisas, do que dar aula, né? Ensinar pra gente. Então, eu acabo. Se teve uma coisa que eu aprendi na minha faculdade que eu fiz, foi a aprender, a estudar e correr atrás para aprender. E eu gosto muito de aprender, né? E quando eu comecei na carnívora, eu falei, cara, como é que pode existir uma coisa dessa e ninguém saber? Tô Quando que quantos você anos? conheceu Hã? isso? Quando você conheceu isso? 7 anos atrás, Eu parece que não tinha conheci em ninguém. 2018. Parece que não tinha ninguém 2018. falando sobre isso, né, ainda, tipo, principalmente no Brasil, né? Porque se hoje ainda Não tem poucas tinha. pessoas, É, 2018 era não mato, tinha. né? Literalmente. Era mato. Não tinha. Muito pouca gente, muito pouca gente. O que estava vindo era low carb, né? Eu entrei pela low carb. Mas aí, como eu fiquei muitos anos, eu já fui até vegetariano, já tentei ser vegano, né? Então, Mas assim, todo nutricionista que a você tinha gente algum problema ia. de saúde, Giga? Desculpa te interromper. Você tinha algum problema de saúde, Não, obesidade? na verdade, assim, eu sempre fui mesomorfo, né? Magro. Ah, Então eu comia de tudo e não engordava. Mas aí, com 20 e poucos anos, assim, eu comecei a engordar. Isso me incomodava muito. E aí eu fui pelas vias tradicionais tentando melhorar minha composição corporal. Então eu treinava mais e comia menos,
né? Comia 2 pratos de salada antes de comer a comida, porque a salada era o único que podia, né? Com um fiozinho de azeite. Fiz de tudo isso, né? E aí, quando eu conheci a low carb e eu emagreci 20 quilos, né? Em 6 meses fazendo low carb, já migrando para carnívora, em 2 meses eu emagreci 12 quilos. Esses 2 meses foi mais low carb, né? Mas depois eu já fui, a partir da segunda consulta, quando eu fui na nutricionista, da época, a Bruna Rezende, eu já tinha conhecido a carnívora através da Andrea Bis e tal. E eu gostei muito. Falei, olha só, é verdade que eu não preciso comer salada? Ela falou, não, se você não quiser, você não precisa comer salada. Aí eu falei, não acredito, não é que eu não gosto de salada, mas assim, a vida inteira comendo aqueles pratão de salada, né? E é um negócio que para você comer em casa dá uma trabalheira do caramba, né, bicho? Tem que ir na feira, estraga, é, lavar, misturar um monte de coisa, é uma trabalheira danada. Carne, pega um bife, bota na airfryer e come, não tem mistério, né? Minha mãe é vegetariana. De vez em quando, quando eu vou na casa dela, ela faz uma saladinha, pô. Começa 1 hora antes da hora do almoço para preparar a salada, picar tudo, não sei o quê. É uma delícia, temperadinha ali com bastante azeite. Aí eu como a salada dela, entendeu? Não é que eu não gosto, mas se não precisa, né? Então aí eu comecei a carnívora, falei, cara, como é que pode isso, né? Como é que pode? Eu emagreci 20 quilos. Aí depois eu fiquei bem magro, né? Hoje eu peso 80, eu fiquei 70 quilos, 10 quilos menos. Aí eu voltei a treinar força, falei, agora eu quero. Comecei a seguir o Shawn Baker, vários, né? Vários, Anthony Chafe, vários carnívoros pelo mundo. Fiz o curso do Shawn Baker, né? De Carnivore Coach. E aí eu já tinha um pouco de inglês, então eu comecei a beber muito fora, né? Estudar fora, ver podcast. Eu não ouvia mais música, eu só ouvia podcast, entendeu? Eu trabalhava no interior, fazendo obra no interior, então eu pegava sempre assim 2, 3 horas de estrada, né, para ir para as obras e tal. Era podcast, o tempo todo, vendo live, né? Então, assim a gente aprende muito. Aprendi muito com o Henrique Altran também, que, cara, é um poço de conhecimento, um CDF, assim, nerd. Ontem eu estava vendo a biblioteca dele, a quantidade de livro que o cara estuda, entendeu? É um cara muito sábio mesmo, assim, e faz também, né? Não só fala, mas faz. Então eu aprendi muito com ele também. E na prática, né, cara? Na prática, você fala, cara, não é possível, como é que pode? Aí eu comecei a treinar forte, né? Tava falando sobre isso na tribo também, como é que faz para ganhar músculo na carnívora? Falei, é muito simples. Você treina força, faz força e come pra caramba e descansa. Só o treino já aumenta a fome, né? Quando a gente treina até a falha, já aumenta a fome. Em pouco tempo, o pessoal falava: não, cobra, você não tá sozinho, não. Você tá tomando bomba. Porque você comendo muita proteína e treinando, o músculo cresce, cara. Eu ganhei 10 quilos. Ainda mais que eu estava um pouco abaixo, né? Que eu fazia triatlon na época. E o triatlon, ele dá uma depletada, né? Na massa muscular. Você também, você acha que você também Sim, você treina ainda, sim. né? Eu fiz bastante. Eu tô pensando agora em dar uma parada e focar mais na musculação, porque eu perdi 10 quilos também com a dieta. Então eu tô querendo, né, focar em músculo agora. Então, menos É triatlo. isso que aconteceu. Eu comecei a carnívoro e depois eu me inscrevi no 70,3 no meio Iron. E quando eu cheguei lá, eu tava com 70 quilos, cara. Fiz a prova em jejum. Inacreditável. Inacreditável. Imagina, você tirar, sei lá, 20 garrafas de 1 litro da mochila e ir para a prova. Cara, fica muito leve, muito tudo. Só que o triatlon, ele por si só, ele é uma atividade que depleta um pouco de massa muscular, né? Você tem que fazer um complemento ali para poder manter massa muscular, porque senão. Então eu tava meio magro demais, magrelo. Quanto tempo você tinha já de carnívora quando você fez o 70,3? 70,3. Eu acho que eu tinha
pouco menos de um ano, acho Tá. que uns 7, 8 meses, assim. Porque eu fiz com 46 dias, né? Totalmente em jejum também. Eu estava preocupado se eu não estava muito, se eu já estava adaptado ou não, né? Eu arrisquei. Mas deu para ir. Eu fiz em 7 horas e 20, que é um tempo horrível, eu entendo, mas é porque realmente foi falta de treino, mas não foi por falta de energia, não, porque eu fiquei em jejum terminei a prova com 30 horas de jejum e não estava com fome ainda. Inacreditável, né, cara? É, Eu é. lembro, eu lembro que o meu estômago estava colado com a minha dorsal, assim, ó. A parede abdominal e a dorsal parecia que eles estavam um apertando o outro, assim, com o estômago vazio, né? E correndo. Tic, 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 tic. Cara, sensacional, é sensacional. Mas aí eu. Primeira coisa, né? Que eu fazia triatlon para emagrecer. Eu Eu também. comecei o triatlon para emagrecer. Então, e eu tinha uma lesão no quadril, artrose no quadril, eu tinha. E eu socava o quadril fazendo exercício, correndo, para poder emagrecer. Depois que eu descobri a carnívora, eu vi que eu emagreci sem fazer exercício, né? É verdade, fiz junto com o exercício, né? Só que depois eu vi que eu conseguia me manter magro, sem precisar socar o meu quadril. Aí eu parei com o triatlo. Eu fiquei só na natação e às vezes dava uns pedalzinhos que forçava menos o meu quadril, né? E aí eu resolvi malhar, fazer exercício de força. Eu ganhei 10 quilos de músculo fazendo Você carnívoro. lembra em 10 quanto quilos. tempo que foi isso, né? Para quem está começando agora na Mais ou carnívora, menos, eu não sei exatamente, mas um ano e pouco, assim, 10 quilos. treinando pesado ali, Lógico, forte. nada demais também, não, nada de fisiculturista, não. Eu treinava funcional, não era nem musculação, não. Fazia, às vezes, uma musculaçãozinha, tal, uma calisteniazinha, mas nada assim. Oh. Até a Mas tipo falha. assim, eu não ganhei 10 quilos acima da minha fisiologia, porque aí é mais difícil, né? Eu estou num corpo hoje que eu considero um corpo legal, assim, fisiológico, né? Então eu estava baixo, então é mais fácil ganhar quando a gente está baixo, né? Tem, Entendi. tem essa lógica também. Você está sarcopênico, por exemplo, quem está sarcopênico entra na carnívora não precisa nem malhar para ganhar massa muscular. A pessoa ganha sem fazer nada, só de andar no dia a dia ali vivendo, ela passa a comer a proteína que ela não estava comendo, né? E o metabolismo encaixa, e a pessoa ganha massa muscular e fala, pô, mas eu estou engordando. Muita gente fala isso. Eu entrei na carnívora e engordei, estou mais pesado. Mas você está com mais gordura? Não. Então você ganhou músculo, massa muscular. Te ganha. Então, se você está abaixo, é mais fácil subir, né? Agora, agora uma pessoa que queira virar, por exemplo, Arnold Schwarzenegger na carnívora, ele vai ter mais dificuldade. Porque o Arnold Schwarzenegger não tem um corpo fisiologicamente humano. Ele está suprafisiológico. Ele está fora dos padrões normais do ser humano. Ele está acima. Para ele fazer aquilo ali, ele precisa de uma coisa extra, né? O anabolismo acima do normal, um super anabolismo. E o que dá isso ou é hiperestímulo de insulina através de carboidrato, que realmente funciona para ganhar massa muscular, né? Você comer carboidrato demais estimula a insulina e cresce, né? Ajuda na síntese proteica, né, do músculo para crescer. Isso funciona realmente. Suprafisiologicamente, se você estiver no nível fisiológico, para mim, eu acho que dá no mesmo. Aí eu quero ficar com um corpo bom. É melhor eu comendo carboidrato ou comendo carnívoro? Carnívoro, porque é mais saudável. Agora, se você quiser ficar suprafisiológico, aí, se você usar carboidrato, facilita. Só que ele vai te cobrar um preço. Você vai querer pagar esse preço. Ou usar um anabolizante mesmo, né? Injetável. É interessante que o Dr. Anthony Shafe e até o Dr. Sean Baker, eles chamam a atenção por ser carnívoros e serem bem musculosos, né, aparentemente. E aí a gente sempre, eu pelo Exatamente. menos me questiono, né? Será que é realmente só na carnívora isso? Pode ser, né? Mas ambos, eles mantêm aquela massa muscular na carnívora. De Mas, muito, mas eles cresceram antes, já entendeu? treinando Mas forte já. também dá, também dá. Tem fisiculturista natural que faz só na carnívora. Só que eu estou dizendo, é um pouco mais. Você não tem um atalho, entendeu? Você vai ter que ir pelo caminho ali mesmo.
Agora, qual que é a diferença? Estava até falando isso agora. Qual que é a diferença? Quando você ganha massa muscular na carnívora, a sua recuperação muscular é muito melhor, o nível de inflamação é muito menor e, e você se lesiona muito menos. Então, no médio e longo prazo, né? Porque o que acontece? Às vezes você está treinando, estou treinando, várias pessoas você vê acontecendo isso. O cara está treinando ali, fazendo força e tal, daqui a pouco, porra, lesionei meu músculo. Aí o cara para 2 meses, 3 meses para recuperar. Aquilo ali não tem preço, cara. Ele vai perder tudo que ele conseguiu ali naquele tempo. Então, a vantagem da carnívora, isso aí também é um relato, você deve ter sentido também, é o relato geral de quem faz carnívora. A recuperação muscular é outro nível. É outro nível, né? É muito mais rápida. Por exemplo, tem uma amiga minha que foi quem me apresentou a low carb, ela já fez, eu acho que 10 Iron. Desses 10, 5 na Carbolândia, 5 na carnívora. Hoje ela é carnívora. Ela terminava a prova de Iron full, tá? O Iron full. Não é o 70 por 3, não, é o full. Ela não era ninguém naquele dia. Ela não conseguia subir uma escada, ela não conseguia andar. Ela ia direto descansar e tal. Ficava uns 3, 4 dias para voltar, para poder treinar de novo, não sei o quê. Ela sai do Iron hoje, vai pro samba, Comemorar. entendeu? No outro dia ela já está treinando. Não, O Alessandro Medeiros fala isso também. Então, assim, por que isso? Porque não tem um lactato, né? A respiração celular pela gordura, ela não gera os radicais livres de lactato, né? E pelo carboidrato gera. Se for pouco, o corpo consegue reciclar, né? O fígado consegue reciclar. Mas como é muito, né? Uma prova muito longa, isso gera um grau de inflamação, de que o corpo tem que limpar aquele lactato. Tanto que muita gente faz massagem, depois banheiro de gelo, que é para poder limpar aquela toxina ali que acumula no músculo, né? Que faz a gente quebrar, né? A gente quebra. Aquilo ali é excesso de lactato. E na carnívora é muito menos, porque a gente acaba usando mais a via da gordura para fazer ATP, né? Para fazer a respiração celular, que é uma via limpa. Não tem, não tem o lactato. Você tem a energia e não tem então, no outro dia você tá zero, cara. O músculo tá zero. Você termina a prova zero. Isso é inacreditável. E aí, isso no médio prazo faz você ganhar mais massa muscular do que comendo carboidrato. Porque você consegue treinar. Não pelo efeito anabólico, que é menor, né, da proteína do que do carboidrato, mas pelo fato de você conseguir treinar e se recuperar melhor, manter, né, o treino em alta. não faz sentido. Eu percebi essa recuperação muscular depois que eu fiz esse meio Iron, que apesar de ser pequeno para quem faz o completo, para mim era uma distância já absurda. E Não, normalmente eu já é ia. gigante. Gigante. Pensar que eu fiquei 7 horas ali em jejum, né? Destruindo meu corpo ali, né? Assim, entre aspas. E eu acordei no dia seguinte tranquilo, fui trabalhar, tava com um pouquinho de dor, sim, mas nada demais, nada É, que me deixou na cama. é. Não, a gente não anda, né? Você faz, um, Exatamente. você faz uma prova dessa, no outro dia você não anda. Eu já Você cheguei a fica ficar igual cinco mais dias. tacacado em cima. Já cheguei a ficar 5 dias já travado, até para doer o pescoço, quando eu fiz uma prova de bicicleta também de muito tempo. E dessa vez foi mínimo, né? Na verdade, muscular foi zero. Era mais um cansaço nas pernas e um pouquinho de dor no joelho direito. Só. Mas que, tipo, nada demais, né? Nem parecia que eu tinha feito algo do gênero. É inacreditável. É, É, eu não diria que assim a carnívora gera uma performance superior, né, a uma alimentação, nutrição esportiva que tá até nesse livro aqui, né, como é que eles ensinam, mais de 50% de carboidrato. Mas a longevidade, a sustentabilidade e essa coisa de não se lesionar é muito superior, entendeu? Muito superior. E eu vejo, você pega no Ironman mesmo, por exemplo, eles têm até estatística, né? Acho que são 95% dos atletas não estão ali por performance. Eles estão ali por saúde, né? Então, exato. pô, você vai se
Cara, eu lembro quando eu fui acompanhar o Alessandro Medeiros no Ironman de Floripa, que é uma das maiores provas aqui, né? Aí tinha vários amigos meus lá, da época do triatlo, estavam treinando, e eu fiquei na casa com eles. Cara, era aquelas bicicletas com, tipo, 10 gel preso com fita, assim. Cara, 10 gel é 1 quilo de açúcar praticamente, sei lá. O cara toma 1 quilo de açúcar, de carboidrato durante a prova, cara. Ah, mas ele vai queimar tudo. Sim, mas todo aquele açúcar passou ali por todo o metabolismo dele, cara. O estrago já está feito, né? Já oxidou, já glicou as proteínas, já sobrecarregou o sistema todo ali, cara. Até o sistema gastrointestinal, né? Eu já tive várias vezes diarreia no meio da prova, de tomar gel e tal, né? De se empanturrar de batata doce antes da prova. É uma liberdade a gente poder fazer a prova em jejum, né? Se sente mais leve, mais livre, sem se preocupar muito, né? Em levar as marmitas, comer antes, dar né, o carb up, né? Se encher de carboidrato no dia anterior. Loucura, né? Loucura. E muita gente Não, faz isso. uma coisa que eu lembro é que eu acordava 1 hora, a prova normalmente é cedo, né? Eu acordava 1 hora antes para comer minhas bananas, minhas batatas, sei lá que eu ia comer, e ia para a prova. Aí chega na hora da prova, você tem aquela ansiedade pré-prova ali, né? O que que acontece? Dá vontade de você ir fazer o número 2. Aí o que que tem na hora da prova? Aquele banheiro químico, que por incrível que pareça, tem uma fila de pessoas que estão na mesma situação que você. Aí você entra naquela fila e fica ali, agoniado. Meu Deus do céu, tem que dar. Aí você vai entrar tem que tirar macaquinho dentro do banheiro químico para fazer aquele, depois de 3, 10, 30 pessoas que já passaram. Meu Deus, que pesadelo, e tá chegando a hora da prova e você tá ali, não sei o quê. Aí você faz em jejum. Toma um salzinho, né? 2 pedras de sal grosso, água e vai. Pau! Incrível, né? Eu fiquei impressionado, não consigo parar de falar para os outros, para as pessoas ainda, né? Vendo geral ali tomando, né? Se entupindo de carboidrato, de açúcar. É realmente libertador, né? E quebra muito paradigma, né? Muito paradigma. E isso, cara, é um exemplo do esporte que a gente pode trazer para a vida. Cara, eu fiz agora uma experiência, acho que até exagerei um pouco. Eu fiz 19 dias de jejum agora na Uau, quaresma, né? que 19 dias legal. eu fiquei sem. Exagerei um pouco, assim, eu acho que foi um pouquinho demais. Sem Passei nada, um assim, ó, pouquinho. com água, sal, tem. Só um suplemento da Base Forte, do Marcelo Cardoso, chama Jejum Forte, que tem eletrólitos e vitaminas, né, para poder romper tantos dias assim. E agora, sempre que eu faço jejum, eu uso esse suplemento que eu acho ele muito bom, assim, prático, né? Aí que eu acho que entra suplemento, entendeu? Suplemento é para esse tipo de coisa, para você suplementar, né? Ele não pode substituir a alimentação, né? Até porque os eletrólitos eles não quebram o jejum, não tem nenhuma caloria, não tem Não nenhum. quebra jejum, nem vitamina, Exato. Eles Minerais e são. vitaminas não quebra jejum. Só Sim, quebra jejum caloria, né? Aí é perfeito. ou gordura, ou proteína, ou carboidrato. E aí você tomava um suplemento desse por dia? Como que era? Tomava dois, Dois. dois, dois saquinhos por dia. Tá. E usava um outro também, que é o da Hydrolift, da Essential, que também Aham. é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? É eletrólitos e tal. Mas aí, o nível de energia e de praticidade que a gente consegue ter. Cara, eu fiquei 19 dias sem comer, com energia plena. Uma coisa que aconteceu nesses 19 dias é que eu tive que inventar coisa para fazer, porque a quantidade de tempo que eu, já sendo carnívoro, que é muito, muito, muito mais prático do que uma alimentação normal, eu economizei. Você pega aí 2 horas por dia, em 19 dias vai dar 40 horas. É. Então, assim, o tanto que a gente economiza, entre aspas, né, que a gente salva da nossa vida, da missão, da função comer, quando a gente vai para carnívoro, de
comprar, preparar, guardar, pensar em comida, limpar. Cara, faz todo sentido do ponto de vista evolutivo, porque você pega, você compara um herbívoro com um carnívoro. Um leão, ele come uma vez a cada 5 dias, sei lá, uma vez por semana, né? Então ele se ocupa ali com a caçar aquele bicho, comer, acabou. Ele vai fazer outras coisas, né? Agora, um boi, um gorila, não, cara. Eles comem o dia inteiro. É o dia inteiro comendo na função de comer. Ou seja, não dá para fazer nada, não dá para fazer uma ferramenta, não dá para construir Nova York, não dá para criar inteligência artificial, né, cara? Comendo o tempo todo, entendeu? Comendo o tempo todo. Então, a gente conseguiu hoje uma praticidade pela agricultura, pela indústria e tal, que acaba entregando na mãozinha, mas se você for comer comida de verdade, cara, dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Carnívoro é muito prática. É uma vez por dia um bife ou duas, acabou. É Fora, muito prático. nem Não precisa ficar suja nem pensando, prato. não precisa ficar pensando o que que vai fazer para janta, o que que vai fazer para o fim de semana, o que que vai fazer, né, né, né. É Qual, libertador. qual ingrediente você vai combinar com qual para poder ter isso, para poder ter aquilo? Tem tudo ali, cara. É um pacote ali que tem tudo e só o que a gente precisa. É muito prático. Aí a gente acaba que leva isso também para a vida. Você passa a olhar para a vida e fala, cara, para que que eu preciso de ter 30 camisas? Por que que eu preciso de ter 15 sapatos? Né? É uma coisa que vai, como a gente fala, acaba que vira uma filosofia de vida, um estilo de vida, né? A gente passa a ficar bem mais estoico, mais minimalista, vê que é uma coisa que acontece naturalmente com a galera, né? A galera normalmente começa na low carb, depois vai migrando para cetogênica, naturalmente todo mundo vai migrando para carnívora. Por quê? Porque a pessoa vai vendo, cara, para que que eu tô comendo essa folha aqui? Aí passa um dia, hoje não deu tempo de comer a folha, não vou comer não, vou comer só essa carne aqui. Aí fala, senão que a pessoa percebe, ela está fazendo carnívoro. Porque não faz sentido comer aquilo ali, cara. Depois que você descobre que a nutrição está na carne e na gordura e não no vegetal, passa a fazer cada vez menos sentido você comer aquilo ali. Entendeu? Totalmente, eu estou percebendo isso na prática também, isso de, né, da alimentação começar a afetar todas as outras áreas na vida, né? Porque é normal, né? Tudo que a gente faz em uma das áreas da vida, normalmente vai afetar nas outras áreas, né? Então, se a gente come um monte de besteira, come toda hora, né? Come compulsivamente, a gente também compra compulsivamente, faz um monte de coisa que não precisa também fora do horário, fica totalmente bagunçado na vida toda, né? E tipo, que loucura, cara. Eu tô começando a perceber isso que tá acontecendo realmente, tá me transformando todo o meu ser, né? E nunca nenhuma dieta fez isso, por isso que não tem como chamar isso de dieta. Eu vejo assim que durante muito tempo eu tentei acrescentar coisas para solucionar. E eu acho que a carnívora me mostrou que, na maioria das vezes, eu preciso tirar o que está causando o problema, mais do que acrescentar alguma coisa para resolver aquele problema. E aí isso passa a fazer, por exemplo, eu tinha um problema de sobrepeso, eu treinava 3, 4 horas por dia, cara. Porra, quanto tempo que eu ficava fazendo isso? Acordava às 5 horas da manhã e treinava, treinava, treinava. Era bom, era, mas, cara, não tem necessidade de fazer isso hoje. Eu não treino mais isso. Hoje é meia hora, 20 minutos, e nem é todo dia, entendeu? Tem mais o que fazer, entendeu? Do que ficar ali, igual um ratinho de laboratório ali, entendeu? Totalmente, não. Eu me conectei bastante com quando você falou que fazia o triatlon para emagrecer, porque era realmente o meu caso. Não é que era o meu esporte favorito, era porque simplesmente era a única saída para eu perder caloria para compensar a quantidade de comida que eu comia por compulsão, por desejo, prazer e ainda pelo fato de trabalhar também com a indústria de comida. Então eu tive que encontrar uma saída, porque senão não ia ter para onde sair aquela caloria. E mesmo assim não saía. Mesmo treinando 3 horas por dia, a barriga estava ali inchada. E eu ficava, não faz sentido isso, tem alguma coisa extremamente errada. É isso aí. E aí você vê, né? Você tinha um problema e você trouxe uma coisa
para dar a solução naquele problema. Não, Sendo que o que você tinha que fazer era tirar o que estava causando o problema. Pronto, resolveu. É mais ou não, menos isso. e além dos exercícios, eu passei já muito tempo procurando superfoods, procurando qual que é a comida mais saudável, qual que é a comida da moda agora que vai dar energia, que vai dar, né, que vai dar saciedade, que vai me dar proteína, vai dar as vitaminas, sempre pesquisando um monte de comida e aí trazendo um monte de semente diferente, e berry, e pó, e suplemento, nossa, e cada vez mais inchado. Não, e aí você sai do nutricionista, você tem que passar em 5 lojas diferentes para comprar o pozinho disso, daquilo, o grãozinho daquele do outro, para misturar, que não sei o quê. Fazer 6 refeições ao dia de passarinho, cara, é um negócio extremamente. Levar marmita para lá, levar. Tinha uma época que eu fazia uma dieta que era flexível, né? Contagem de calorias e tal, que a nutricionista ela mandava na minha casa uma caixinha com todas as minhas refeições do dia. E aí eu separava, botava algumas no congelador, outras na geladeira, outras na bolsa, e ficava o dia inteiro andando com aqueles negocinhos, cara. E não é hora de comer e tal. E assim, antes da próxima refeição eu já estava desesperado de fome. Emagreci, porque emagrece, as coisas emagrecem. Mas é que preço, né? A primeira pergunta da nutricionista era sempre assim: e aí, sentiu dor de cabeça? Fome? Porque é o natural, é por ali, né? Esse é o caminho. É o caminho do déficit calórico ali. Você está passando fome, está passando necessidade. A carnívora é o contrário. É exatamente o contrário. A fome é o problema, né? A gente engorda porque a gente está com fome. Você vai lá e mata a fome. Acabou. Não engorda mais, pô. Não, não, realmente é um pesadelo. Eu sofri também 20 anos de dieta, sempre passando fome, por isso que eu detestava, né, esses períodos de dieta, porque quem que gosta de passar fome, gente? É impossível, né? Destrói o resto do seu dia, né? Você fica tentando procurar soluções ali para se distrair, mas com fome não dá. Então E é a, e carnívoro. a fome, né, Rafael? A fome é o, talvez, se a gente colocar numa ordem, é o segundo instinto mais forte que a gente tem. O primeiro é sobreviver, né? Não morrer, a dor. Tipo assim, né? A gente faz qualquer coisa para não sentir dor, né? É o primeiro. E o segundo é para não sentir fome. Então a gente está assim, não é um negócio qualquer ficar com fome, né? Você está ali no seu pilar básico da sua vida, a fome, cara. E aí você vai na carnívora e resolve ele. Cara, é um negócio assim, você botou uma sapata do prédio que estava afundando, você foi lá e pum, não afunda mais. Acabou, irmão. É outro mundo. Parece um A milagre. fome gera medo, a fome gera ansiedade, a fome gera compulsão, a fome gera só o sentimento da fome, né? Gera um monte de coisa. Quantas vezes a gente fala, você não pode ir no supermercado com fome, senão você compra mais. A fome bicho, é um bicho papão. Você foi lá, meu irmão, puf, mata ela. A carnívora mata a fome. Para quem não está nos ouvindo aqui e não conhece, tem um prazer que a alimentação carnívora entrega que você provavelmente nunca experimentou. Ah, a comida é gostoso? É, gostoso. É, gostoso. Nossa, que gostoso. É. Mas o prazer de você comer e se sentir igual aquele leão que acabou de comer a gazela, assim, pá, falar, porra, e olhar para um pão, olhar para um bolo, não faz nem diferença, porque você está saciado. Eles não te contam historinha mais. E aí fica fácil, cara. É muito fácil emagrecer na alimentação carnívora, porque, como diz o Dr. Souto, né, é um dos papas da low carb aqui no Brasil, a fome é o cemitério de todas as dietas, cara. O que faz a gente não seguir a dieta é fome. Perfeito. Tanto que hoje o remédio que está mais bem sucedido aí do planeta aí, né? São esses, os Ozempic, Mounjaro aí, porque eles fazem exatamente mascarar fome, né? Que é o problema. Mas não resolve. A carnívora não mascara, a carnívora resolve o problema, mata a fome. Porque fome é o corpo pedindo nutriente. E a carne tem todos. Quer ver uma outra coisa óbvia, Rafael? Você olha para um boi.
O boi é um animal, não é um animal? Ele não está vivo lá, funcionando, andando, pensando, fazendo tudo. Então, ele tem todos os nutrientes que ele precisa para viver ali, né? Ele é um animal e tem todos os nutrientes que um animal precisa. Nós somos especializados em transformar ele, né, e absorver tudo que ele tem. Então, a gente consegue absorver dele todos os nutrientes que a gente precisa, que um animal precisa, porque nós, apesar de sermos um pouquinho mais inteligentes, né, racionais, mas também somos animais, né? Nossa biologia é animal, né? A gente está na mesma árvore ali da, da biologia, né? Que os outros animais. Só que a diferença é que nós somos carnívoros, nós temos um aparelho digestivo e absortivo capaz de digerir carne, né? A gente faz a nossa própria digestão na hora de digerir carne, diferente dos herbívoros que terceirizam, né? Eles têm uma microbiota que faz essa digestão do vegetal para eles absorverem. A gente tem as enzimas, a gente tem todo o aparato, né, um estômago ácido, para digerir carne. A pessoa começa a estratégia carnívora e fala: eu estou com prisão de ventre, que eu não estou mais indo no banheiro fazer número 2. Não, porque isso deve ter acontecido com você. Você faz muito menos cocô. Ah, mas por quê? Porque a carne, né, toda a carne é proteína, gordura e nutrientes que servem para a gente. Então a gente absorve ela 100%. Não tem resíduo para virar cocô. Então não é porque. Agora, se você come um alface, como eu falei, 98% dele é papel. Esse papel, celulose, a gente não digere. Ele vai virar cocô. Você pode conferir se eu estou falando certo ou não quando você come milho, feijão, cenoura. Depois você vai lá e confere seu cocô, vê se não tem pedaço de milho, pedaço de cocô, casca de, né, de coisa lá, porque aquilo ali você comeu e não digeriu. Aí a pessoa fala: mas a carnívora é cara. A carnívora, né, carne, você paga, tudo que você pagou você usa, você absorve. Vegetal você paga e sei lá quantos por cento, mas um grande percentual vai virar esgoto para ir para o sistema de tratamento de esgoto lá, não sei aonde lá. Vai virar adubo, que é Eu um depois, ótimo adubo, né? depois que eu vi um vídeo seu também falando com a nutricionista Fabiane Silvério sobre o problema dos grãos, né? Sobre, né, a Monsanto, tudo que foi acontecendo com os grãos aí ao longo do tempo. Nossa, para mim já explodiu minha mente também. E apesar de eu saber já que os grãos não eram tão saudáveis assim, depois daquilo ali, realmente acho que eu nunca mais vou mexer com grão na vida. E eu comia muitos grãos e não sabia por que sofria de várias coisas. Não é, grão não é comida para ser humano. A alimentação carnívora que a gente defende, né? Ela não é só a restritiva, tá? Eu acho que muita gente, né? A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um tem a sua individualidade. Muita gente gosta de comer vegetais, tem prazer em comer vegetais, né? Por exemplo, frutas são muito gostosas, né, cara? Tubérculos. Então, assim, dentro da alimentação carnívora, dá para encaixar vegetais. Agora, o que não dá para encaixar são grãos. Grãos não entram de forma alguma na alimentação carnívora. Fruta, tubérculos, vegetais, folhas, né, caule, até vai. Agora, por que que a semente? Porque a semente é a parte mais protegida da planta, é a parte mais venenosa da planta, né? O veneno da planta ela coloca ali para proteger o bebê dela, que é a semente, que é onde ela vai se reproduzir. Agora, frutos, por exemplo, são os mais indicados para comer. Por quê? Porque é meio que uma barganha ali, o fruto maduro é uma barganha ali que a árvore, né, o vegetal fez para transportar a semente, né? Nem todas, na verdade, a maioria é tóxica, né, das frutas, dos frutos. Pimenta, por exemplo, né, a gente conhece, bem tóxico, né? Se você for na floresta, por exemplo, você não sai comendo qualquer frutinha que você achar, não, que é capaz de você ficar ali, adubar o pé da fruta, né? Que ela está caçando também. A fruta, a árvore também caça, né?
Ela solta um veneninho ali para atrair o trouxa, o animalzinho vai comer, vai morrer ali, vai adubar o solo, para ela, que ela vai ela terceiriza para a microbiota do solo, para digerir aquele animal que morreu ali, depois ela vai comer aqueles minerais, né? A planta, ela vai se nutrir daqueles minerais. Então, não existe planta boazinha, né? A planta, ela, para começar, ela tem uma defesa, uma carga química tóxica de defesa, um arsenal de defesa que não tem nada de boazinha, né? Nenhuma planta. E outra, ela quer te comer. Toda planta quer comer os animais que morrem ali e vão adubar o solo, né? Por exemplo, eu acho que uma jaca, ela faz isso de forma primorosa, né? Ela solta uma jaca lá de cima assim, ó. Aí a jaca abre assim, ó. Aí tem aqueles gomos docinhos, né? Aí os bichos vão ali e vão ficar comendo ali. De um dia para o outro, aquele gomo já virou álcool, inclusive, né? Fermenta e vira álcool. Então ele fica ali, aquele, tipo, tomando aquela marula ali, né? Aquele, aquele licor docinho, que ele nem percebe que ele tá ficando meio chapado ali, e fica ali por ali mesmo, daqui a pouco cai a jaca na cabeça dele. Pum! Aí ele vai morrer, vai adubar o solo ali. Ou então ele vai levar aquele caroço ali para um outro lugar para nascer o filhote da jaqueira lá longe. Então, assim, não tem. É um jogo, né? A natureza é sempre um jogo. Não tem Perfeito. bonzinho, né? Não tem. Ah, as frutas são tão bonzinhas, né? Tão bonitinha, a bananeira, né? Que não tem caroço. É uma ilusão. Isso que a gente come hoje não existe, né, cara? Não. Tudo criado pelo homem. Complicado. Giga, e como que funciona você né, fazer a faculdade de nutrição já tendo todo esse conhecimento, né? Tipo, é claro que eu, né, não desmerecendo, eu creio que tem muitas matérias ali que devem ser muito enriquecedoras, né, para gente, mas no geral, né? Tipo, como que fica, né? Você fica quieto, você debate muito com os professores. Como- Cara, eu já passei dessa fase, graças a Deus, tá? Eu não debato mais fora de um ambiente controlado, assim, de forma alguma. Ontem mesmo fizeram uma pergunta para a professora, uma professora muito boa, inclusive, com doutorado e tal, fazendo aula de avaliação nutricional, né? E ela é nutricionista e ela sabe muito, cara, tem um conhecimento muito vasto. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, esse conhecimento que a gente está falando aqui é um conhecimento muito restrito e muito disruptivo, principalmente do ponto de vista do ensino da nutrição, né? Tudo. Da parte de dietoterapia, de prescrição de dieta, é diferente. Agora, quando a gente vai para as matérias básicas, tipo fisiologia, bioquímica, que, né, que de vez em quando eu dou uma estudada aqui também, eu estou estudando, biologia celular, anatomia, com um olhar que eu vejo hoje, já que eu já estudei, né? Eu vejo uma professora falar ao mesmo tempo que a gente tem um órgão que chama vesícula biliar, que é principalmente para digerir gordura, e a gente não pode comer gordura, né? Eu vejo uma professora falar que a causa da esteatose hepática no fígado, né? Gordura no fígado, é a gordura. E eu vejo, por outro lado, na tribo carnívora, 100 pessoas resolverem esteatose hepática em 3 semanas, 4 semanas, fazendo dieta carnívora. E aí eu falo assim, cara, ontem mesmo perguntaram, e a dieta cetogênica, professora? Aí ela descascou a dieta cetogênica. Por quê? Porque a visão dela é o que ela estudou. É dieta cetogênica terapêutica para epilepsia, que é uma coisa curta, que ela estudou que cetoacidose é uma coisa perigosa, então ela acha que cetoacidose e cetose são, né? A cetose ela vai evoluir para a cetoacidose, não é bem assim, a gente já estudou isso aqui também. Muito pelo contrário, agora no jejum eu fiquei com cetose 8 voando. Parecia que eu tava com a minha cabeça, eu tava enxergando um mundo além do mundo, assim, né? 8 é Uma coisa. bastante, hein? 8 8 é foi. bastante. Não, oito é o que o aparelho mede, né? Ele só Sim. vai até 8. Depois dali para cima ele não mede mais. Aí eu não conseguia saber quanto é que tava, mas Nossa. estourou.
o velocímetro. Mas para chegar E a foi 8, embora. você tem que estar com um bom tempo de jejum, né? Foi lá pelo 10º dia, por aí, o 9º dia, que começou, que chegou a 8. Eu já tinha Caramba! chegado, eu já tinha feito 10 dias de jejum antes, né? Eu tinha chegado a 6, eu acho. 5,7, alguma coisa assim. Que, Uau! cara, é uma coisa assim absurda. Quando a gente está nesse nível de cetose, e eu chamo esse estado metabólico de modo caça, né? É o corpo, ele tá ali te preparando, tá te deixando pronto para se passar um bicho, você ir caçar ele. Então, o Perfeito. nível de energia, o nível de atenção, o nível de foco é outro nível. Você escuta mais, vê mais, sente mais cheiro. Então, e com o aparelho digestivo desligado, né, que consome durante a digestão até 20% da nossa energia metabólica para digerir, se você não está digerindo, você tem energia sobrando. É lógico que o corpo vai economizar naqueles momentos que não, né? Mas se eu tiver no momento de caçar, por exemplo, quando a gente faz exercício em jejuns prolongados assim, ele tem energia plena, cara. Por quê? Porque eu entendo, né? O corpo está entendendo, você está indo caçar, pô. Ele vai te deixar sem energia, você vai morrer, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade de tirar a energia da nossa própria gordura e ficar muito tempo sem comer, né? E tendo energia, tendo nutrição. Inclusive, eu acredito que esse é o nosso estado certo, né? A gente tem que ficar mais tempo no estado não alimentado do que no estado alimentado. Então, mesmo que seja num dia de 24 horas, por exemplo, a gente fica no estado alimentado ali 8 horas e 16 horas de jejum. Isso que já tá legal, entendeu? 16, 20 horas de jejum. Mas o estado alimentado é menor. Esse negócio de a gente comer o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir, isso não é fisiológico para um ser humano carnívoro. Isso é coisa de herbívoro. E o herbívoro tem que fazer isso porque ele come uma comida que é baixa em densidade nutricional. Quando a gente come uma comida que é alta em densidade nutricional, você não precisa mais comer o tempo inteiro. A pessoa fala, mas a carnívora é cara, porque ela acha que ela vai fazer 6 refeições de carne. Não vai. A maioria esmagadora dos carnívoros come 2 vezes por dia. E olhe lá quando não come só uma. Quando você come bem mesmo, se você comer uma comida, por exemplo, uma comida mais rica, por exemplo, fígado com torresmo. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Você comer fígado com torresmo, ou seja, altíssimo em nutrientes do fígado e alto em gordura do torresmo, porque a gordura, a proteína, ela dá a nutrição ali, a saciedade na hora, né? Você come, você fica super saciado por um tempo. A gordura, quando você come a carne mais gorda, ela aumenta esse tempo. Quando você come uma alimentação mais gorda, você consegue ficar mais tempo sem comer do que quando você come uma proteína mais magra. É uma saciedade ainda maior. Então, por isso que é sempre, né, bom fazer uma alimentação carnívora com carnes gordas e vísceras, né? Então, assim, bicho, é inacreditável a diferença nutricional, né, que a gente sente. Eu lembro quando eu fiz uma dieta uma vez, que eu saí da dieta flexível, que tinha farinha e tal, e fui para uma dieta mais limpa, mas ainda não era a low carb. Eu já senti uma melhora absurda. Por quê? Isso é uma outra coisa. A gente foi feito para comer comida de verdade, cara. E aí, quando você muda dessa alimentação para carnívora, você sente ainda um outro nível. E quando você sai de uma carnívora de músculo para uma carnívora com vísceras, você sente ainda mais um outro nível. Comer aí 3, 4, 5 dias fígado, você sente mais vitaminado, assim, digamos assim, mais nutrido. Tem uma dúvida então, Giga, por favor. Eu tô Nossa comendo. Senhora. Eu tô comendo vísceras uma vez por semana, só porque eu entendi que não é melhor não consumir muito, né? Você acha que vale comer mais dias? Cara, eu acho que assim, é muito forte, né? Sim. A víscera é muito forte.
Então, se você comer demais também, você pode até correr o risco. Teve uma participante lá da tribo carnívora que sentiu alguns sintomas de hipervitaminose, Sim, tanto consumir fígado. Mas é bem difícil também, né? tá. Mas assim, o que o Henrique Altran, por exemplo, dá como um número bom é umas 3 vezes por semana você comer 100 gramas. Ok. Ó, bastante, já melhorou, porque eu gosto bastante de vísceras então, mas eu tô com medo, né? Então, eu como uma vez por semana só e já como bastante já e chega, né? Mas de repente, Uma coisa que depois, com o tempo, eu consegui perceber é que, às vezes, por exemplo, quando eu fico sem comer vísceras, eu fico com vontade de comer vísceras. eu também. Aí eu vou, passo a comer. Aí quando eu como, aí eu perco a vontade. Então eu acho que o corpo conversa muito com a gente também, entendeu? Total. Ele demanda. Você acha que é bom variar? Tipo, em vez de ficar só no fígado, coraçãozinho, um Acho, bucho, um- acho, tem acho. diferentes, né? É, Eu também acredito. é. Eu acho que quanto mais a gente varia na alimentação, é melhor, na carnívora. Assim, de vez em quando você comer um peixe, de vez em quando comer um porco, um frango, mas é de vez em quando. Por exemplo, ossos também é muito bom, né? Sim, Preparos com ossos, ou o caldo de ossos, ou o tutano do osso. O ideal sim. é assim, do focinho à cauda, né? Eu tô fazendo de tudo também. Eu tô explorando do focinho, de tudo, a cauda. Eu gosto pra caramba, eu gosto de cozinhar também, então pra mim tá fácil. Mas pra quem não conhece muito de carne, tá querendo começar na carnívora aí, quais seriam as carnes que você indica, né, na sua experiência, que tem mais gordura, né, pro pessoal mais, que tem menos conhecimento? Eu gosto. Tem as opções caras e tem as opções mais baratas, né? Mas, por exemplo, cortes gordos de boi, né, que são mais conhecidos aí, picanha, peito é uma carne muito boa para comer, que é mais barato um pouco. Contrafilé, ancho, chorizo. Aí passa um pouco para os cortes que tem osso, que eu gosto muito também, que, por exemplo, tem prime rib, né? Vou falar em português para ficar mais fácil. Prime rib, short rib, tem aquele tomahawk, esses são esses cortes mais da costela, assim, né? A própria costela, para mim, eu tô para te dizer que uma costela bem feita, eu gosto mais do que esses cortes nobres, que picanha, por exemplo. Então, eu gosto muito do ancho, já falei, mas eu gosto muito do ancho. O ancho, eu acho que hoje é a minha carne predileta, é o ancho, mais que picanha até. Mas a picanha também é muito bom, né? É, a carne de porco, que eu gosto muito, que eu comi ontem, né? É o copa-lombo, que ele parece com um ancho de porco, assim, né? Eu gosto muito dessa gordura que fica entremeada na carne. Às vezes eu gosto mais do que aquela gordura que fica ali superficial, assim, né? Acho que é isso. As carnes mais gordas é rabada, por exemplo, também é muito bom. Adoro rabada. Mocotó? Rabada é delícia, né? Rabada eu gosto. Eu comecei a comer mocotó, que era algo que eu não gostava quando eu era mais criança Mocotó ali. é maneiríssimo. Mas é bom pra caramba, parece que é uma sobremesa. Eu não sei explicar. É bom demais Mocotó. Mas Mocotó é muito bom também. faz aquele colágeno ali, tem gordura ali também. É incrível aquele negócio que ele que faz ali no mocotó. Eu não sei explicar. Eu acho que a gordura do mocotó vem mais do tutano, né? Sim, Do que está dentro do osso. faz Porque sentido. ali o mocotó, se você olhar o mocotó do boi, não tem gordura ali, né? É a É, pele, o osso e o tutano. exato. Entendi. Faz sentido agora, né? E tem os tecidos conjuntivos ali dos ligamentos ali Cartilagem, né? a cartilagem, tecido conjuntivo ali também tudo isso é muito nutritivo, né? Nossa, demais, Porque assim, cara. você pegar um Nossa. animal, cara, o animal inteiro é nutritivo. Se você tirar o que está dentro do intestino dele, o resto tudo é nutrição, cara. Tudo são elementos químicos que servem para nós, né? É simples assim. É como se você tivesse uma empresa e você fagocitasse outra empresa, né? Você comprasse outra empresa. A contabilidade da empresa serve para sua contabilidade. Os computadores que estão lá no financeiro vão servir para o seu financeiro, né? Os carros da empresa vão servir para você. É mais ou menos isso. A gente é uma empresa, o boi é outra.
Você foi lá e se apropriou dos bens daquela empresa. Vai funcionar para sua empresa, né? Mais ou menos isso, simples assim. São os mesmos aminoácidos, né, que a gente precisa, os mesmos lipídios, os mesmos minerais, as mesmas vitaminas. E nós evoluímos comendo isso, né? Nós somos preparados para isso, para comer outros animais, né? Em especial os ruminantes, né? Os ruminantes são os mais nutritivos, né? Que no caso aqui a gente tem mais boi e cordeiro, né? Que são as carnes mais nutritivas e mais bioapropriadas para nós, assim. Não que a gente não possa comer peixe, mas, por exemplo, o que que mata mais a fome? Carne vermelha ou peixe? Carne vermelha. Então, qual que tem mais nutrientes? Né? Qual que carne mata mais a fome? Um porco ou um frango? Um porco. Então, o porco tem mais nutrientes do que o frango. A regra é essa. O que que mata mais a fome? Um ovo ou uma maçã? Um ovo. Então, o ovo tem mais nutrientes que a maçã, né? O ovo é um outro alimento excelente, cara. O ovo é um coringa que é assim, é aquela comida rápida, né? É aquela comida prática, é aquela comida versátil. Você faz 300 milhões de receitas com ovo, né? É uma coisa que é mais fácil de carregar, né? Ele não estraga, não precisa de estar na geladeira e tal. E é muito nutritivo. O ovo, e é barato, né? Então é um grande coringa. Ah, porra, eu não tenho dinheiro para fazer carnívoro. Pô, come mais ovo, bicho. Ah, em vez de ficar comendo carne moída todo dia, né? Porque você não tem dinheiro, não tem músculo, pega um dia, compra uma picanha e come picanha com ovo. Vai compensar ali, né? Totalmente. É... Giga, me conta um pouco porque você me falou que você era engenheiro, aí agora você está estudando nutrição. Como é que tá a sua vida profissional hoje? Cara, ó, eu sou engenheiro civil, me formei em 2002, né? Então, mas e aí em 2004, não lembro. Há 18 anos atrás, mais ou menos, eu e um amigo que a gente fez faculdade junto, a gente abriu uma construtora, incorporadora, fizemos muitos prédios, né? Trabalhei muitos anos com isso. E recentemente, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu me apaixonei por essa coisa. Falei, cara, eu não trabalhava mais, né? Eu só ficava vendo vídeo, fazendo essas coisas. Cara, eu preciso dar vazão para isso, né? E também eu não estava mais aquela coisa que a gente falou antes, né? Vai mudando a forma de ver o mundo, né? Eu vivia estressado, vivia correndo, vivia, né? Aquela coisa assim, mais ou menos como eu vivia, fazendo triatlon para emagrecer. E eu falando, cara, eu não preciso disso tudo. Não preciso, né? Não fazia mais sentido para mim trabalhar tanto, 16 horas por dia, porque tem empresa no Brasil, esporte radical, tipo, é foda, bicho, é problema. E a empresa era uma empresa média, né? Não era uma empresa pequena, empresa média, cheguei a ter 300 funcionários, entendeu? E construía muitos prédios, né? Cheguei, acho que uns 2.500 apartamentos Uau. nesse período aí todo a gente fez, né? Então era um negócio que dava muito trabalho, muito preocupação, muito estresse. E eu já estava meio desencantado. Aconteceu umas coisas que, né, pandemia, a gente meio quase que aquela dificuldade toda, você tá botando a cabeça para fora e vem. E aí eu resolvi sair, né? Então eu saí da empresa. A empresa continua, eu saí. E aí eu resolvi me dedicar para essa área aqui. Aí eu tenho alguns investimentozinhos, né, que me ajudam aí a pagar as contas. E estou estudando nutrição, faço alguns cursos nessa área de carnívoro, desafio, né, tenho a comunidade. E, cara, é muito gratificante. É muito gratificante porque
é muita gente que eu já consegui ajudar, entendeu? E são coisas assim, pessoas que muitas vezes estão desenganadas, né? Acham que não tem jeito, vai lá, vamos ver, dá uma chance para esse doido. E aí o cara resolve a vida, cara. Resolve diabetes, resolve. É fantástico, assim, é um negócio muito legal mesmo. E, e aí eu faço também um podcast, né? O Bate-Papo Carnívoro. Inclusive, o Alessandro estava até me ligando aqui. Eu estou com medo de ter alguma gravação agora, eu esqueci. Eu acho que não. É, e, e faço, tem essa parceria com o Henrique Altran, né? Fiz um curso também recente, bem legal, com o Tauan, que é veterinário, de alimentação carnívora para cães, né? Que eu tenho uma cachorra que também só come carne. Perfeito. Eu tenho também um outro curso com a chefe Dona Tonha, chama Delícias Carnívoras, esse, que é para galera. Eu peguei assim as receitas mais gostosas e mais fáceis de fazer e fiz vários vídeos, ela, a chefe, me ensinando a fazer, porque eu sou meio. Nunca fui de cozinhar, né? Mas na carnívora é tão fácil, são algumas dicas bobas. Então, assim, ficam comidas super práticas e super é, deliciosas e super nutritivas. Então, tem esse curso lá também. É isso, e faço também mentoria para individual, assim, não prescrevo dieta, né? Porque eu não sou nutricionista, mas a carnívora é tão simples que às vezes a gente, pessoa, só de aprender esses princípios, ela mesma que vai seguir a fome e a saciedade dela e vai se resolver. E quando precisa, porque para algumas pessoas é interessante, né? Aí a gente faz parceria. O Henrique Altran é nutricionista, ele faz essa parte de nutrição, né, de prescrição de dieta, da individualidade, né, da individualização. Porque eu acho que a nutrição é um pouco mais isso, né? É você individualizar ali para aquela pessoa. Mas falar sobre a alimentação carnívora, a teoria, né, da alimentação carnívora, não precisa ser nutricionista, né? Qualquer um que estuda pode falar, pode ensinar. Mas a parte de nutrição é mais para questão individual, digamos assim, né? Daí, quando você tem que individualizar ali para aquela pessoa. Calcular, às vezes a pessoa tem algumas preferências, então tem toda uma teoria. Eu nem cheguei nessa parte ainda na faculdade, mas eu já sei mais ou menos como é que é. Hum. E você perguntou da faculdade, cara, uma coisa que eu faço é o seguinte, eu não falo nada, nada. Lá eu sou Clark Kent. Sim, Ninguém nem sim, sim. sabe que eu falo de carnívoro e nada dessas coisas. Eu não falo nada, Ninguém, eu já tô, ninguém. eu aprendi, né, com várias pessoas que fizeram já a nutrição depois de já conhecer, como o Henrique, a Letícia, a Lua, a Sara. Eu fui aprendendo com eles que é melhor eu estudar, tirar minhas notas boas, ficar quietinho, pegar meu diploma e depois eu trabalhar com as pessoas, porque eu não vou convencer o professor, os alunos vão ficar tudo com raiva de mim, de eu ficar discutindo lá no meio Eu não vou mudar a faculdade, entendeu? Então eu tô lá, tô aprendendo muito, cara, tô gostando muito com a visão já mais madura, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas. Eu fiz faculdade assim, né? Eu só queria saber o que que ia cair na prova e passar e aprender ali alguma coisa ou outra, mas não estava interessado mesmo na coisa, né? E eu não estudo para fazer prova, eu estudo para aprender, né? Estou estudando. Pô, biologia celular é um negócio inacreditável, cara. O que que acontece a gente dentro da nossa célula, do nosso corpo? É um negócio inacreditável, é lindo, cara, é perfeito. Então dá gosto de estudar, entendeu? Agora, eu não sei como é que eu vou fazer para, na hora que chegar naquela hora lá, né, de prescrever dieta, que eu tiver que botar lá aveia para diabético, eu acho que eu vou, toma, né? Você é diabético, tem que comer aveia, ó, aqui, ó. Deixar ele, ué. Ué, se é o que eles querem ouvir, né? A gente tem que jogar conforme a música ali, né? Enfim. Ué. Senão vou tirar nota baixa e não vou passar, ué. Exato, né? Porque não, acho que
tá perfeitamente colocado, né? Não tem por que o professor ficar com, né, com bronca de você ali, às vezes até prejudicar o seu andamento ali, porque você está sempre querendo discutir e mostrar que ele está errado, né? Então acho que tá fazendo totalmente o certo, né? Giga, eu até tô me inspirando em você um pouco, porque talvez você tenha vivido algo que eu estou vivendo hoje, né? Com apenas quase 2 meses aí na dieta carnívora, eu, né, não tô conseguindo mais trabalhar, só quero estudar, só recentemente, eu gosto muito de estudar também, sempre me interessei por nutrição para entender, né, como que ia minhas dietas, então, só o mês passado eu comprei uns 10 livros, né? E eu, por exemplo, estou aqui com o da Change Your Diet, Change Your Mind, estou aqui com o Fat Surprise, e tem mais uns 5, 6 lá na estante também, que eu né, não estou conseguindo mais trabalhar. No momento eu tenho uma agência de marketing voltada para gastronomia, né, para restaurantes, bares e marcas de comida aqui em Londres, e tô totalmente descorajado de continuar a promover bares e bebida, enfim, né, coisas que eu fiz no passado e que eu já não vejo mais sentido nenhum. Então, infelizmente, eu tenho que continuar, porque é o que paga minhas contas aqui, mas aos poucos eu estou me desconectando, sim, e talvez procurar um propósito que faz mais sentido para mim, dentro da nutrição e da dieta, enfim. Então, pedindo um conselho Já, seu aqui. já te digo que é um mercado bem restrito, né, cara? Porque tem vários ex-defensores de low carb, carnívoro, que viraram a casaca. Eu imagino exatamente porque não é digamos assim, um meio mais lucrativo que existe. Entendo. Porque não é o que as pessoas querem ouvir, né? As pessoas querem ouvir que elas podem continuar comendo de tudo, um pouco, e que vai dar tudo certo, né? É isso que a pessoa quer ouvir. E outra coisa, ninguém quer mudar, né? Mudar é um negócio que dói. Então você vai falar, não, você vai ter que mudar. A pessoa corre da gente, né? Então é um mercado bem restrito, assim, né? Eu não tenho muita esperança de financeira nessa área, entendeu? E nem é meu objetivo. Meu objetivo maior é, é lógico que eu tenho que pagar minhas contas, né? A gente tem conta para pagar. Mas graças a Deus eu tenho uma condição hoje que eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Mas o propósito, né, o poder que tem de mudança, o impacto que tem na vida das pessoas, bicho, isso é muito gratificante, entendeu? É muito gratificante. Poder realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa, porque a saúde, cara, é uma coisa que é o mais importante, né? E hoje a demanda é gigantesca. Por exemplo, tem um menino que trabalha comigo aqui com marketing digital. Ele fez uma pesquisa outro dia, um tempo atrás. Ele trabalhou, não trabalha mais. Ele viu que a palavra mais pesquisada no Google é emagrecimento, do mundo, de todas. Palavra número um. E não existe, até onde eu sei, uma estratégia melhor para emagrecimento do que a alimentação carnívora. Então, assim, é a solução para o maior problema do mundo hoje, é o que a gente faz, né? Se isso vai ser valorizado ou não, não tem dúvida, né? Para quem faz. Agora, o difícil é a demanda. Apesar de que está crescendo muito, né? A carnívora está crescendo muito mesmo. Você mesmo falou, né? Quando eu comecei em 2018, ninguém falava disso praticamente. Hoje já tem várias pessoas que já levantam essa bandeira, médicos, nutricionistas, né? Cientistas, já tem várias, já tem livro, já tem várias coisas andando aí, né? E eu acredito que a tendência é crescer. Eu acho que é uma grande oportunidade de crescer. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje já é bem maior do que aqui, né? Não sei como é que é aí na Inglaterra. Se tem muita gente falando também, ou Eu, se você eu- vê. eu vejo poucos na Inglaterra. A maioria que eu conheço é nos Estados Unidos também. É. Mas é um mercado global também, né? É, É um mercado global. Talvez se você trabalhar em inglês, sim. você atinja um público maior.
Eu pretendo, eu estou estudando inglês, eu pretendo, inclusive se você quiser um dia fazer um bate-papo desse em inglês, Opa, eu posso sim. tentar. Né? Tá? Pretendo sim. Todo o meu conteúdo é em inglês desde os últimos 4 anos, né? Eu realmente voltei para o português simplesmente para poder falar desse assunto, porque eu achei que ainda não tinha muito no Brasil, né? Então eu falei, eu vou tentar ser mais um ali para ajudar no movimento, né? Do trabalho de formiguinha, porque aqui fora já tem muita gente falando, então eu vou começar na minha língua que eu tenho mais facilidade. Mas eu Sim. pretendo fazer inglês o mais rápido possível. E aí a gente faz esse papo também. Eu acho que quanto mais, né, tem tão pouca gente, quanto mais gente tiver falando, a gente estiver conversando e tiver ecoando, né? Você está falando, eu também estou falando, a gente vai aumentando a demanda para todos. Exatamente. E Concordo. não vai ter aquela demanda pequena que cada um vai ficar com um pedacinho. Na verdade, a gente Não. aumenta o bolo. É. Eu acho que é isso. Quanto mais a gente fala disso, quanto mais pessoas entram na carnívora, e porque quem entra sente, cara. Sim, E sim. quem faz carnívoro bem feito não vai falar mal, né? Vai. Por isso que ela cresce tanto. Eu acho que quanto mais a carnívoro crescer, quanto mais a gente trabalhar juntos, né? Maior vai ser a demanda para todos. Eu não vejo muito essa coisa, né? Tem gente que fica meio com o pé atrás, com ciúminho, com essas coisas. Eu não tenho isso, não. Para mim é vamos crescer todo mundo junto, entendeu? Eu também acho, com certeza, porque o Brasil é muito grande. Quanto mais pessoas levarem essas mensagens para frente, mais pessoas vão se conscientizar, né, de algo tão importante, né, extremamente importante. Então, eu acho que, com certeza, tem. E é é, bom ter opções também, né? A pessoa tem. Porque às vezes a pessoa se identifica com um, se identifica com o outro, sim, ela tem outra opção, né? sim, sim, Experimenta um, experimenta o trabalho de um, se identifica mais com o trabalho de um, se identifica mais com o trabalho de outro. E não tem tempo ruim, não, porque gente que precisa hoje, faz, pelo menos os dados dos Estados Unidos, a cada 10 pessoas, 8 quase 9 tem problemas metabólicos, cara. E quem tem problema metabólico tem que fazer carnívora. No mínimo uma low carb. Mas se fizer carnívora é melhor ainda. concordo Então, plenamente, Giga. agora, a gente tem que vencer vários obstáculos, né, cara, para isso acontecer. E o maior deles é essa propaganda anti-carne, essa coisa de medo, né? Que a medicina coloca, que a indústria de grãos coloca, que a indústria farmacêutica, a mídia, né? É uma guerra, bicho, é uma guerra verdadeira contra a carne que a gente passa hoje. Exatamente. E a gente vai ter que fazer a nossa parte aqui, né, porque essa indústria é muito poderosa, né, muito, muito bilionária. Então, o Giga, Tem que e como se, que. uma Como dica que. é essa, se prepara, vai com a guarda assim, ó, porque Não. é muita pancada que vem de lá. Você imagina que eu já venho de uma indústria onde eu trabalho com criação de conteúdo, então eu consigo, né, ter trabalhos com marcas de comida, de vários tipos de comida. Agora, se eu começar, né, que eu virei a casaca aí, entre parênteses, né, eu vou ter que, eu não vou, eu vou perder tudo que eu tenho, né? Até meus clientes descobriram o que eu tô fazendo, que eu tô indo contra o restaurante dele que vende pizza, ele vai falar, porra, sai daqui, né, entendeu? Então, assim, o que eu tô fazendo é uma loucura, mas é o que eu sinto e eu sempre segui meus sentimentos, então não tem como eu negar isso, né? Aos poucos as coisas se ajeitam, mas, Giga, eu sei que você é criador, né, ou um dos criadores, né, junto com o Henrique Altran, da comunidade Tribo Carnívora, né? Como é que funciona Sim, isso para quem tiver interesse? Porque acho que é muito legal, né, para quem às vezes tá querendo começar, né, na dieta carnívora ou saber um pouco mais, ter uma comunidade, né, de apoio. sim. A tribo carnívora é exatamente isso. É uma comunidade de carnívoros, né? A gente tem uma parte de convivência, né? Que são grupos no WhatsApp que a gente fica trocando ideia ali. Então, tudo que está no hype da carnívora está circulando ali dentro, né? Que tem de mais novo, veio alguma informação nova, vai sempre colocando ali, te discute. Lá dentro tem vários médicos, vários nutricionistas, várias pessoas já com bastante experiência na carnívora que transitam ali dentro, que trocam ideia.
e também pessoas que, novos entrantes, né, que vão chegando. Então, a tribo carnívora, a gente faz sempre desafios. Por exemplo, em julho agora vai ter um desafio que vai chamar Carnívora mais Jejum, que é um desafio de 21 dias, 3 semanas, para as pessoas testarem ali uma estratégia carnívora junto com jejum, né, e conhecer. A partir desses desafios, várias pessoas acabam migrando para a tribo carnívora também, né? E lá a gente tem aula toda semana, uma vez por semana tem aula, e essas aulas vão ficando gravadas. Então hoje a gente já tem um conteúdo de 200 horas de aulas gravadas lá. Então, Uau. tudo você imaginar sobre o que a gente podia falar sobre carnívoro, a gente já discutiu, colesterol, ganho de massa, se pode fruta, né? Agora a gente está estudando o livro do Paul Saladino, o Carnivore Code, que é tipo uma bíblia da carnívora, né? E essas aulas vão ficando gravadas. Então, assim, é bem bacana. A pessoa assina, né, o conteúdo por 6 meses e aí tem acesso a todo o conteúdo gravado, as aulas ao vivo, a comunidade e todos os desafios também que acontecerem durante o período que ela tiver a assinatura, ela também pode participar de forma gratuita. Então, basicamente isso, eu acho, a tribo carnívora. E o Henrique Altran é o mestre lá, né? Que tira todas as dúvidas e dá as aulas e dá o apoio técnico, nutricional, digamos assim, da tribo, né? Fera, fera, né? Henrique Eu sou meio puxa-saco dele, mas faço questão de puxar o saco dele. O Henrique rapaz, é um cara. Se você acompanhar ele, você não acredita, não, cara. A quantidade que ele sabe, a quantidade que ele trabalha, ele é um cara, assim, realmente fora da curva. Ele é fora da curva. Eu chamei ele para conversar também, acho que só que ele tava ocupado, acho que vai ser só para junho, mas realmente já assisti bastante vídeo dele já também, eu fico impressionado assim com a sabedoria dele. Ele sabe demais, né? O bicho, ele faz assim, o doutor Adolfo que fala, que ele faz assim, pega um livro aqui que ele já sabe o negócio. Aí ele cita o autor, o capítulo, o estudo, a data, o nome dos. Sabe? Como é que pode, bicho? O cara lembra de tudo. Eu não lembro nem que eu comi no almoço ontem. Ele lembra do detalhe do detalhe do detalhe. Ele é muito fera. Eu sou Perfeito. fã dele. E outra coisa, além disso, ele é um cara muito simples, gente boa demais para conversar, sabe? Não tem arrogância, não tem nada dessas coisas. Assim, é um cara. Eu sou fã dele mesmo, cara. Fã dele. Maravilha. Posso até dizer que nós somos amigos hoje, já, apesar da gente ter se encontrado só uma vez pessoalmente, né? Mas a gente troca sempre ideia, é uma amizade bem legal, assim. Eu aprendo muito com ele, tanto sobre nutrição, sobre carnívoro, mas também sobre filosofia de vida, né, cara? Maneira de viver, maneira de encarar as coisas. Ele é um cara muito bacana. Perfeito. E rola alguns encontros físicos aí também da tribo carnívora no Brasil ou ainda não? Já rolou poucos, mas assim, pessoal lá de Fortaleza, vamos se encontrar no restaurante, a gente se encontra. Pessoal daqui do Espírito Santo, a gente se encontra. Mas assim, encontro ainda não. Ainda Entendi. não rolou. Mas eu tenho vontade de fazer, morro de vontade de fazer. É porque deve ter gente do mundo todo, né? Às vezes não só do Brasil, né? Tem gente do mundo todo, é verdade. Tem gente do mundo todo. Interessante. Portugal, Estados Unidos. Qual que é É o bem preço bacana. da assinatura semestral? Curiosidade. Semestral, 497. Perfeito. Mas, poxa, semestral, né? Se dividir por mês aí, dá barato para você estar numa comunidade, porque às vezes muita gente peca, né, numa dieta como essa, porque não tem apoio, né? Às vezes o familiar não apoia, os amigos não apoiam, ninguém apoia, o médico próprio não apoia. Então, se você não tiver uma comunidade dessa, muito provavelmente você não vai conseguir ir para frente, né? Se você não tiver muita força de vontade, mesmo experiência já com dietas, né? Uma comunidade dessa é muito bem-vinda. Cara, eu tô para te dizer que eu faço isso na tribo carnívora. Para mim.
Não, com Eu certeza. sinto isso. Lá eu tenho uma comunidade que às vezes eu tenho que desabafar um negócio lá, e aí não é aquela coisa que se eu falar com alguém de fora, a pessoa não entende o que eu tô falando, Não entende. né? Ah, lá não, lá a gente se entende, e também tem muita questão do exemplo, né? Ah, hoje mesmo entrou um cara novo e perguntou, e sobre ganho de massa muscular? A gente estava falando hoje. Aí eu falei, ó, a doutora Aline, aquela, o Leonardo, a Adriane, são bons exemplos aqui dentro da tribo que você pode trocar ideia com eles, que eles ganharam massa muscular pra caramba. Perfeito, né? Entendeu? Então, Eu, mas será que vai funcionar? Não, eu já fiz, funcionou. Então, isso é uma coisa que não tem muito preço, né? eu, exato, eu comento isso até porque, por exemplo, eu estou aqui há quase 2 meses, mas a minha namorada, que estamos juntos já há quase 5 anos, ela é médica, né? Então, ela tá preocupada, né? Ela é contra o que eu estou fazendo, né? Porque, mas eu entendo a visão dela, né? Ela tá ainda dentro da caixa ali que ela Lógico. aprendeu na medicina, né? Então ela tá preocupada, porque, né, com os parâmetros da medicina, esse é o caminho errado. Só que eu sei que não é. Né? E eu sei que ela vai ver aos poucos também, né, com o meu exemplo, né? Mas então por isso que é Ou bom não. ter uma comunidade, ou não. Não cria muita esperança, não, porque o caminho é difícil, tá? A orientação que normalmente a gente dá é a seguinte: eu quero fazer isso aqui é bom para mim e eu quero que você respeite a minha decisão. Não tenta mudar a pessoa, não tenta convencer ela, e é isso aí. O que vai é o exemplo, e normalmente convence, tá? Normalmente convence o exemplo. Agora, quando a gente bate de frente, convence assim, convence na pessoa a aceitar, não dela seguir também, né? A pessoa vai vendo, a gente melhora é aparente, né, cara? Mas é Exato. muito difícil, principalmente para médico, né? Porque médico realmente é. Cara, quando eu fui fazer nutrição, Rafael, e antes de eu entrar na faculdade de nutrição, eu entrei na grade de medicina, porque eu queria fazer medicina, na federal que eu fiz aqui, engenharia, né? Sabe quantas disciplinas de nutrição tem na grade de medicina? Nenhuma. Então, assim, eles simplesmente estudaram tanto quanto eu, engenheiro, nutrição. Zero, zero. Talvez, né, eles tenham uma base bioquímica, fisiologia, tanto que os médicos depois, quando eles entendem essa alimentação, eles têm mais facilidade em ver os mecanismos, estudar os estudos, claro, né? A área de saúde é mais fácil. Mas assim, nutrição mesmo, para entender, não estudam. Tanto que o que eles falam é de papagaio, que ouve falar, questão de colesterol, essas coisas, mas não estuda, entendeu? Mas também quem estuda nutrição estuda errado também, então. Exato, a gente tem que seguir o nosso próprio caminho mesmo e experimentar no nosso próprio corpo. Eu acho que essa é a melhor saída, porque, né, não adianta criar muita expectativa no sistema para cuidar da gente, porque não vai dar certo. Giga, não quero tomar muito do seu tempo, não. A gente já está com 2 horas aqui quase já de podcast e, né, é pouco, né, para uma pessoa do seu nível de conhecimento. Então, espero poder bater esse papo de novo aí para poder explorar um pouco mais aí da sua experiência. E Estou às ordens. Para mim é maravilha. um prazer. Isso aqui é a coisa que eu mais gosto de fazer, é isso aqui, falar Dá, de alimentação carnívora. dá para ver, cara, dá para ver, dá para sentir. Eu vou com certeza deixar todos os contatos aqui, ó, dos cursos, do site, do Instagram do Giga, e, né, para quem tiver interesse em saber mais. E é isso. Giga, muito obrigado então pelo seu tempo aí. Eu que agradeço, Rafael. E já fica o convite para você ir um dia também no Bate-Papo Carnívoro conversar com a gente lá, Opa, quando quiser, fico à disposição contar a também. sua história. Beleza, tamo junto. Tá bom? Tá bom, obrigado, obrigado, Giga. Valeu, tchau, tchau. Abraço, tchau.